Boa noite! Boa noite, boa noite. Estou te esperando para conversarmos sobre metas e como defini-las para cumpri-las com facilidade. Olá, estou te esperando. Olá, boa noite! Tudo bem com você? Hoje vamos conversar sobre metas. Oba, já estamos com bastante pessoas online, então vamos começar aqui. Hoje eu vou falar sobre metas, explicar aqui como é que a gente faz para setar as metas e depois cumpri-las, porque o grande problema da humanidade é que as pessoas marcam, querem cumprir metas, estabelecem metas, mas não conseguem cumpri-las. Bom, antes de começar a falar sobre as metas, em primeiríssimo lugar, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo de novo. Obrigada pela sua presença. Gratidão, Portal Me, por disponibilizar este espaço. Lembrando que este é o ano que o Portal Me comemora 10 anos de atividade. Uhul! E aí, antes de começar a live, eu vou passar aqui as informações de outras lives. Por exemplo, amanhã tem uma live no mesmo horário sobre hidratação e cuidado com os cabelos. Opa, que maravilha! Dia 14, depois de amanhã, suicídio e suas principais causas. Na sexta-feira, dia 15, cozinha saudável com mais sabor. E dia 28, múltiplas inteligências. As lives em relação aos temas, as lives relacionadas com psicologia são de responsabilidade da psicóloga Juliana. E cozinha saudável com a Ana Yoshida. Um beijo para ela, para as duas. Então, gente, tá passado o recadinho antes que eu me esqueça, né? Porque senão chega no final da live e eu acabo me esquecendo. E também gostaria de dizer para você que hoje, né, eu digo hoje porque lá nos Estados Unidos o horário é um pouquinho mais atrasado em relação ao Japão. Hoje nós vamos conhecer os novos modelos do iPhone. E eu digo novos porque tem um iPhone aí que, se for realmente o que foi vazado, o iPhone X, ele vai custar mais de $1.000 e vai vir aí com muitas inovações. E também para as mulheres que gostam de rosa, tem aí uma cor nova. É essa a expectativa. Então eu vou ficar acordada até as 2 horas da manhã para assistir a transmissão ao vivo, para poder trazer para você aqui no Portal Me quais são as novidades em relação aos 10 anos do iPhone, que deve ter alguma comemoração, e também falar sobre as novidades, porque os AirPods, parece que tem novidades em relação a isso. Também tem novidade em relação ao botão, que não vai existir mais nenhum botão na tela principal, ele vai ser todo controlado nas laterais, pelo jeito. Vai ter novidade no Watch, que eu acho que vai ser muito bacana, porque ele vai servir também como telefone. Você vai poder fazer chamadas e receber chamadas por ele. Enfim, estamos esperando novidades no iPad e também no sistema operacional. Eu, que sou fã da Apple, estou louca para saber quais são as novidades. Então eu vou procurar assistir com bastante atenção para poder passar essas novidades aí para vocês, tá bom? Então vocês acessem o Portal Me amanhã cedo, que vocês já vão saber das novidades. Em relação ao Japão, pode ser que a gente publique matéria mais tarde, assim que os preços estiverem definidos, né? Porque uma coisa é a definição de preços lá nos Estados Unidos e a outra coisa é a definição de preços aqui para o mercado japonês, tá bom? Então vamos começar a nossa live de hoje. Um beijo para o Evair, que tá assistindo de Londres, como sempre.
Muito obrigada, gratidão. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero conversar com você é por que nós não cumprimos metas. Olha, isso já aconteceu muito e de vez em quando ainda acontece comigo, mas principalmente na passagem de ano. Então, quando chega o final do ano, a gente faz 1000 promessas. Ai, porque no ano que vem eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou, enfim, fazer 500 mil coisas e a gente acaba não cumprindo nenhuma meta. Aí, tem um levantamento feito aí por vários pesquisadores e, inclusive, eu me incluo, né, e me vejo aqui diante dessas coisas todas. Bom, o primeiro fator que a gente não consegue cumprir metas é o perfeccionismo. Antigamente eu achava que perfeccionismo era uma qualidade. Não, perfeccionismo não é uma qualidade. Perfeccionismo só sabota a vida da gente. Então, quem é perfeccionista como eu já fui, sabe, não consegue tomar ações ou seguir com as ações porque quer tudo perfeito, achando que tudo tem que ser daquele jeitinho que a gente pensou. Né? Outra coisa é o medo. E o medo pode nos paralisar. Por que eu falo do medo? Porque tem gente que tem medo do sucesso. Como assim? Sim, tem gente que tem medo do sucesso. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que diz assim: ai, porque eu vou ganhar muito dinheiro, mas será que a pessoa está preparada para ganhar bastante dinheiro? Será que ela está preparada para emagrecer 20 quilos? Será que ela está preparada para correr uma maratona daqui a um ano? Então, tem gente que tem medo do sucesso e isso paralisa e faz com que as metas não aconteçam. Outro fator é a falta de comprometimento e de foco. Um dos fatores que não nos permite ter foco, né, e comprometimento é a falta de mindset. E o que é mindset? Deixa eu esmiuçar essa palavra de origem inglesa. Aliás, é em inglês. Se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente poderia dizer que é uma configuração do cérebro. Porém, mindset é algo parecido com mentalidade. Então, como a gente não consegue definir essa mentalidade ou não tem isso muito claro, a gente não se compromete, a gente sai do foco. Então, é preciso estabelecer um mindset para que as coisas deem certo. E que a gente tenha ações, porque se não tiver ação também nada vai acontecer, não é verdade? Outra dificuldade é da pessoa visualizar como ela quer que aquilo aconteça, sabe, o resultado final. Agora, tem gente que consegue visualizar direitinho o resultado final, ela só não consegue traçar esse processo, né? Então, também vamos conversar sobre esse assunto. Tem gente, e isso já aconteceu muito comigo, que desiste na primeira dificuldade, pensa assim: ah, não, isso não é para mim, não vou fazer isso agora, isso, sabe, não é o momento, e a pessoa acaba se desmotivando. Então, motivação também, a falta de motivação também é um dos aspectos. Outra coisa é a falta de ação, porque, por exemplo, eu tomei um susto semana passada, que eu fui me pesar, eu vi que as minhas roupas estavam largas. E eu fui me pesar e a balança mostrou lá 44 quilos. O meu peso normal é 55. Tudo bem que eu nunca consegui chegar nos 55 quilos. Aliás, uma vez só. Mas isso é porque eu tomei muito soro logo depois da cirurgia e eu engordei, fiquei toda feliz, comprei roupas novas, mas no fim tive que botá-las todas fora porque eu acabei voltando para os 50. Então, meu peso sempre se manteve aí na faixa dos 50. Só que eu tomei um susto porque, da mesma forma que as pessoas têm dificuldade para emagrecer, eu tenho dificuldade para engordar. Então eu criei um programa para engordar e, de acordo com o que eu já aprendi no passado recente, eu não criei uma meta para ser cumprida para ontem. Eu criei uma meta para eu ir cumprindo etapas.
E porque eu já sei que eu tenho que fazer isso e eu vou explicar sobre esse assunto. Então veja, tomei um susto danado, sabia que eu tinha emagrecido porque as roupas estavam largas, mas eu não sabia que era muito, porque para mim 6 quilos é muito, porque para recuperar isso eu sei que vai me demandar tempo e também eu vou ter que tomar várias atitudes aí, né? E aí, aqui entra também um detalhe muito importante, que é o senso do dever. Quando a gente diz assim, eu tenho que, sabe? Porque o eu tenho que já dá uma conotação de obrigação e isso nos desmotiva. Agora, se você diz assim, eu quero engordar 6 quilos ou engordar 7 quilos, 10 quilos, é diferente de eu dizer, eu tenho que engordar 6 quilos. Você consegue compreender essa diferença? Está fazendo sentido para você? Então, quando você realmente quer alguma coisa, estabeleça um novo mindset e diga, eu quero tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero que tal coisa aconteça, porque querer não implica em obrigação. E quando a gente tem esse senso de obrigação, você pode até observar no seu próprio ambiente de trabalho. Tem pessoas que não se incomodam com isso, mas eu já ouvi de muita gente que não gosta de ser mandada e não gosta de ter obrigações. É claro que a gente tem horário para entrar, horário para fazer o intervalo do almoço, horário para sair. É lógico que são regras que a gente tem que cumprir, estão estabelecidas. Mas durante esse período, no ambiente de trabalho, quando entra o eu tenho que, a gente tende a procrastinar. Sabe o que é isso? Deixar para depois. E a mesma coisa acontece com as nossas metas. Então, agora que você já sabe o que te impede de conseguir cumprir as metas, são essas barreiras que são facilmente transponíveis, ok? E durante a nossa conversa hoje, eu vou explicando como é que a gente faz isso. Então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar em metas SMART. Ainda se usa, sabe, não surgiu alguma coisa mais bacana talvez do que isso não. Então eu vou passar aqui, vou dividir com você o que são metas SMART. Eu vou explicar o que é SMART, porque na verdade SMART é uma sigla de palavrinhas do inglês e eu vou mostrar em português como é que funciona. Se você quiser dar um print na tela, eu fiz aqui eu escrevi à mão e você pode dar um print aí na sua tela. Eu vou esperar um pouquinho. Se você quiser pegar uma caneta e um bloco de notas e quiser acompanhar comigo, porque hoje eu não fiz blog, você pode, eu espero também. Então tá aqui o que é SMART e a gente vai esmiuçar rapidamente o que significa cada uma dessas siglas de SMART. S-M-A-R-T. Se você já sabe, ótimo. Fica tudo muito mais fácil. Ok, será que eu já posso tirar? Você já copiou? Enquanto isso eu vou dando aqui as boas-vindas para Vitória, Alice, Rosimeire. Emi, que saudade de você. Gisele Pedro, que está sempre aqui também. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Dioneide, Tiago, boa noite. Jaqueline. Buenas noites. Buenas noites. Evair. Sejam todos muito bem-vindos, viu? E um beijo grande para você. Ok. Prontinho? Então vamos lá. O que é SMART? A primeira letrinha aqui é S, que significa specific. Mas eu não vou falar a palavra em inglês, tá? Porque senão pode ser que as pessoas possam interpretar mal. A minha pronúncia não é boa em inglês.
Então vamos lá. O S é de metas específicas. Elas têm que ser específicas, claras e precisas. Ok? Então, S é de specific, que traduzindo para o português é específica, clara ou precisa. Beleza? Porque se você não deixar, né, não transformar a sua meta em algo muito claro, por exemplo, como eu falei agora há pouco, citei o meu próprio exemplo de querer engordar aí pelo menos 6 quilos. Então, aqui eu já especifiquei, eu quero engordar 6 quilos, né? Então, você precisa deixar a tua meta bem específica, porque se eu disser assim, é bem diferente se eu disser assim, eu quero engordar. Querer engordar é muito vago, né? Eu quero engordar quantos quilos? 15, 10, 8, 7. Então, eu preciso especificar quantos quilos eu quero engordar. Correto? E ela precisa ser M, né? O próximo de SMART é o M, que é mensurável, ou seja, precisa ter uma medida. Então, por exemplo, aqui eu já estabeleci, eu quero engordar 6 quilos, ok? Por exemplo, depois eu vou citar um outro exemplo aqui. Você quer ir viajar, mas você não define para qual país, que mês, nem que ano. Então você precisa definir, eu quero viajar para Bali. Pronto, definiu. Quando você quer viajar para Bali? Ah, no próximo verão. No próximo verão de onde? Daqui do Japão, no próximo verão do Brasil. Se for do Japão, então vai ser no ano que vem, porque o nosso verão já está terminando. Quer dizer, você ainda pode viajar este ano. Então, se for no próximo verão, você vai viajar quando? Em julho, agosto, setembro? Qual mês que você vai viajar? Então, você já define, ok? Então, você já cumpriu 2 etapas aí. O S de específico, que você já especificou que quer ir para Bali, e o M, né, de mensurável e de medida, que é, você já colocou que você já estabeleceu que vai ser no verão do ano que vem, no mês de agosto, por exemplo, nas férias, né? Aí a próxima letrinha é A. A de atingível, alcançável. Porque se a gente não tem uma meta atingível, alcançável, por exemplo, você diz assim, no próximo ano, você já estabeleceu, no próximo ano, eu quero ir para a Lua. Ok, não tem problema nenhum, você quer ir para a Lua, já tem pacotes de viagem sendo vendidos aí para quem quer viajar para a Lua, para Marte, né? Basta você fazer a reserva. E agora, eu vou fazer uma perguntinha para você. Você tem esses milhões de dólares, aliás, perdão, os milhões de ienes que custam essa viagem já separados, ou eles são alcançáveis, eles são atingíveis? Vamos supor que uma viagem dessas custe 20 milhões de ienes. Eu não me lembro agora, tá? Eu já li a matéria a respeito do assunto, mas eu não me lembro o valor. Mas vamos supor que seja de 20 milhões de ienes. Se você tiver hoje na sua poupança 15 milhões de ienes, é possível que até o ano que vem você consiga reunir mais 5 milhões, dependendo da atividade profissional que você exerce. Então, nesse caso, é uma meta atingível. Para mim, não é. Então, veja só que isso difere de pessoa para pessoa. Não é verdade? Outro dia eu estava lendo um livro de uma autora japonesa e o sonho dela é viajar para a Lua. Então, o que ela está fazendo? Ela já tem o dinheiro, ela já fez a reserva, porque já tem uma companhia de viagens aceitando reservas. Mas agora ela precisa se preparar, né, fisicamente para poder fazer uma viagem dessas. E é muito bacana porque ela vai realizar um sonho de criança e ela tem essa disponibilidade financeira. Então, eu estou contando isso porque a meta tem que ser atingível. Uma meta não atingível deixa a gente frustrada. E a frustração
impede que a gente prossiga. Então, que ela seja atingível, tá bom? A outra letra é R de realista. Ela tem que ser realista e tem que ser relevante. Essa meta é importante para você? Se é importante, para mim, por exemplo, é importante que eu engorde. E por que é importante que eu engorde? Não é só por causa das roupas que estão sobrando, não. Porque eu me sinto mais saudável, né? E daí a minha musculatura também melhora, né? Porque agora eu estou assim com uma flacidez por causa dessa perda. Então eu quero engordar para poder voltar ao meu normal. Da mesma forma que as pessoas que fazem dieta de emagrecimento querem manter um corpo mais saudável, mais bonito, mais apresentável. Bom, enfim, cada pessoa tem um objetivo diferente em relação à dieta. Não é verdade? Então, vamos lá. R de realista, ok? Realista e relevante. Né? Se não for relevante, a gente não segue em frente. Então, ela tem que ser importante para você, tá certo? Não para o outro, sempre para você. E o T é de time, de tempo, né? Então, vamos falar aqui de prazo, né? A gente diz que o T de temporal, né? Ele remete a data, prazo, né? Duração. Então, você tem que especificar isso também na sua meta. Agora que você já sabe que a meta tem que ser smart para que você consiga cumpri-la, vamos dar mais uma esmiuçada nas metas. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Por exemplo, a pessoa que quer escalar o Monte Fuji, né? Eu já ouvi um monte de gente me falar, eu quero escalar o Monte Fuji. Para o jovem que está com tudo em ordem, né? Com o corpo físico em ordem, não tem problema nenhum, vai escalar quando ele quiser. Lógico, quando a temporada estiver aberta. Agora no inverno a temporada se encerra, né? Então este ano, se a pessoa está preparada, ainda pode ir. Mas em breve eles já vão encerrar a temporada. Nesse caso, a pessoa que é sedentária pode se programar para ir escalar o Monte Fuji no ano que vem. Tá certo? Então, a primeira coisa que ela tem que estabelecer é se isso é relevante para ela, né? Por que é relevante para quem quer escalar o Monte Fuji? Ela quer ter um senso de superação. Yes, eu consigo. Ela quer observar. Eu tenho amigos que foram lá só pelo desafio. Eu tenho amigos que foram para lá só para poder ver o sol nascer lá do topo do Monte Fuji e tirar fotos, né? Principalmente para quem gosta de fotografia ou de vídeo, parece que isso é uma sensação incrível. E tem gente também que gosta de ir lá porque acha que é um lugar energético, bom, enfim, cada um tem um objetivo diferente. Então, sendo relevante, mesmo uma pessoa sedentária, ela vai fazer de tudo para que ela consiga escalar o Monte Fuji. Então, vamos supor que você queira escalar o Monte Fuji e você estabeleça como prazo julho de 2018, do ano que vem. Daí você faz a seguinte perguntinha: por que eu quero escalar? E daí você escolhe aí o que te move para que você queira escalar o Monte Fuji. E vai anotando tudo isso que a gente está conversando num papel, porque fica muito mais fácil de visualizar e de depois se concentrar, né? Criar um mindset para isso. Daí vem uma outra pergunta: como eu vou viabilizar isso? Para uma pessoa sedentária, ela precisa estabelecer aí algumas metas. Por exemplo, dentro dessa meta, de uma única meta, ela precisa, por exemplo, praticar exercício físico, caminhar para preparar o corpo. Talvez ela tenha que mudar a alimentação e incluir mais proteína, né? Deixar de consumir tanto carboidrato, por exemplo. Bom, enfim, ela vai criar aí uma dieta, né? E os meios para que ela consiga caminhar, subir o Monte Fuji. Fora isso, né, dos cuidados com o corpo, talvez ela tenha que comprar uma mochila especial. Talvez ela tenha que comprar um par de botas especiais
para subir as montanhas, né? Talvez ela precise comprar agasalho especial, porque lá no topo faz frio, não é verdade? E então, para tudo isso, ela precisa ter dinheiro, né? Então precisa fazer as contas de quanto custa um par de botas de escalada, quanto custa aí uma mochila, sei lá, e quanto ela vai gastar para ir até lá, com quem ela vai, né? Com quem ela vai contar, se ela vai comprar um pacote turístico, se vai de carro, se for de carro, aonde que vai deixar o carro, enfim, tem que traçar aí todo um planejamento. Da mesma forma, quem quer emagrecer. Eu conheço várias pessoas que conseguem emagrecer e outras que não conseguem. As que conseguem é porque, mesmo que não faça esse planejamento SMART, ela inconscientemente ou conscientemente, ela tem um mindset focado para aquilo, né? Então ela sabe em quanto tempo ela quer perder, quantos quilos, né? Por que ela quer perder, como ela vai fazer isso, e ela segue em frente. Aí, a dica que eu tenho para passar e que facilita tudo isso se você quiser tomar nota, vamos lá. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é dividir essa grande meta, por exemplo, escalar o Monte Fuji, em pequenas outras metas, que eu chamo de submetas. Cada um chama do nome que quiser, né? Tem gente que chama isso de fatia, tem gente que chama isso de baby step, perdão, né? Que são passos bebês. Não tem problema. Adote o nome que você quiser, mas você tem que fracionar essa grande meta em pequeninas metas. E depois eu já vou explicar como é que você vai dispor isso. E vai começar sempre pelo mais fácil, por onde está o seu alcance. Por exemplo, no caso da escalada do Monte Fuji, você quer preparar o físico, porque é sedentário, você não vai sair correndo logo de cara 10 km por dia. Então começa fazendo uma caminhada de 5 mil passos, por exemplo. Na semana seguinte você aumenta para 7 mil passos, na outra semana você aumenta para 8 mil. Depois você começa a andar um pouquinho mais rápido, depois você pode começar a correr, e tudo isso você vai fatiar em metas pequenininhas. E eu já vou mostrar como é que você vai fazer isso. Outra coisa que as pessoas esquecem de fazer é se elogiar, é comemorar, é vibrar. Sabe por quê? Isso mantém a motivação, porque a gente não pode perder a motivação quando a gente estabelece uma meta. Porque é muito fácil perder a motivação e perder o foco. Agora, se a cada conquista você comemora, você se presenteia de alguma forma e você vibra, sabe? E tem alguém com quem você possa compartilhar isso, ou então você mesma se sentir super feliz, gente, isso dá um gás para poder continuar, ok? Se você acha que sozinho não consegue fazer, peça ajuda, não tenha vergonha. Por exemplo, você acha que não consegue trabalhar legal o teu corpo para poder escalar o Monte Fuji. Aí, peça ajuda para um personal trainer, para um amigo que é nutricionista, para alguém que entenda do assunto, para te ajudar a elaborar aí umas etapas, né, que você tem que queimar para isso. Aí, outra dica é nunca perder o foco, né? Manter o foco e a positividade. Isso a gente faz tendo mindset. E eu vou dar dica aqui do mindset. Uma dica super simples, mas super fácil, mas que funciona. E eu vou dizer para você que funciona de verdade. No ano retrasado, eu criei um grupo. Nós éramos em 6 pessoas, terminamos em 4. Mas nós nos reuníamos com frequência e eu compartilhei essas dicas de mindset muito facinhas e todo mundo conseguiu estabelecer as metas e cumprir as metas. Então vamos lá. Essa dica é muito fácil. Você precisa mandar uns comandos para sua mente. E o que é que você vai fazer? Todo dia de manhã, ao acordar,
além do agradecimento, né, das palavras de gratidão por estar começando um novo dia, você já dá comandos para o teu cérebro e para a sua mente de como vai ser o seu dia. Porque a meta, ela é cumprida com um passo de cada vez. Então você vai falar, hoje eu declaro, você declara, né? Porque quando você faz uma declaração, por exemplo, o casamento é uma declaração. Só vou fazer um parênteses aqui, tá bom? Você assina um documento que você está se casando com fulano de tal ou com fulana de tal diante de um juiz. E você assina, ou seja, você se comprometeu. Você fez lá um juramento, né, diante do juiz. Então é a mesma coisa quando você vai dar o comando mental. Você diz assim para a tua mente e para o teu cérebro: hoje eu declaro que vou caminhar 8.000 passos a partir de tantas horas até tal hora. E você deu o comando. E tua mente e teu cérebro obedece, sabe, todos os comandos que você dá para ele. Quando você começar a caminhar, você diz assim: mente e cérebro, eu comecei agora a caminhar para cumprir a minha declaração do dia. Eu estou caminhando 8.000 passos. Quando você estiver lá no meio do processo, você diz assim: eu estou no meio do processo, mente e cérebro. E quando você encerrar, você diz para a mente e para o cérebro: eu terminei. Por que você vai dar esses comandos? Porque a nossa mente e o nosso cérebro precisam saber que tudo tem um começo, meio e fim. E, gente, isso dá muito certo mesmo. Eu compartilhei isso já com os alunos dos cursos que eu, né, onde eu sou convidada para dar aula, tanto no curso técnico quanto nos cursos livres, e todo mundo fica encantado, porque isso dá muito certo. Então, estabeleça, converse com a sua mente e com o seu cérebro, dizendo, declarando como você vai fazer isso, que horas, né? E depois você diga que você está começando, diga que você está no meio do processo e diga, mente e cérebro, eu terminei. E diga, yes, consegui. Sabe? Porque aí a tua mente e teu cérebro vão aprendendo que você, quando conclui alguma coisa, fica feliz, se sente satisfeito, que te dá alegria, que te dá prazer. E ele vai aprendendo isso. E por que as metas não dão certo? Porque a gente desiste no meio do caminho, às vezes a gente desiste antes mesmo de começar, e o cérebro e a mente já aprenderam que você não leva nada até o fim. Então, quando você dá esse comando mental de que você executa até o fim, o teu cérebro e tua mente vão te ajudar a executar as coisas até o final. Gente, essa é uma dica valiosíssima, viu? E então agora eu vou mostrar aqui 2 formas bem fáceis de você colocar isso no papel. É claro que aqui eu só fiz uma pequena demonstração e que porque a maioria de nós, é claro que você pode não ser visual, mas isso vai te ajudar a visualizar e manter a motivação. Então aqui eu vou mostrar a primeira, essa escadinha aqui. Opa, é desse lado. Você pode desenhar uma escada. Nesse caso aqui, deixa eu até aproximar um pouquinho mais. Eu coloquei um exemplo de quem vai fazer dieta, por exemplo. Coloca uma escadinha e escreva aqui, menos 2 quilos por exemplo, em setembro, menos 2 quilos em outubro, menos 2 quilos em novembro, menos 3 quilos em dezembro, menos 3 quilos em janeiro e menos 3 quilos em fevereiro. Aí, nessa escadinha, a pessoa vai emagrecer 15 quilos, conforme a meta que ela estabeleceu. E aí você escreva também, debaixo dessa escadinha, quais são as ações que você tem que começar a tomar no primeiro mês de dieta, por exemplo. Então, você vai fazer uma alimentação mais balanceada,
vai fazer exercício físico e não coloque muita coisa não. Vai acrescentando aos poucos à medida que você aprender, né, como eu conversei agora há pouco, que você começa, processa e conclui uma tarefa, ok? Então é dessa forma que você vai fazer essa programação visual. Pega um papel bem grandão, tamanho A1, tamanho A2, e faça desenhinho, recorte, sabe, coisas de revista, ou imprima o que você achar na internet, para você se manter motivado. E daí, quando você concluir o primeiro mês e eu não vou dizer perdeu, né, mas conseguiu emagrecer 2 quilos, você já bota um X. Porque assim você vai vendo que você vai conseguindo alcançar etapa por etapa. E isso é que nos motiva a continuar prosseguindo na meta, ok? Então, tá aí um exemplo da escadinha que eu gosto muito, porque a gente consegue ver, né, visualizar num único local como é que você conclui. Aí, o outro exemplo que eu gosto de dar vamos supor que isso aqui seja um grande calendário. Você está vendo aqui. Vamos supor que seja um grande calendário. Eu costumo imprimir calendários bem grandes em tamanho A3, por exemplo, e já colo nas paredes do corredor. Por quê? Lá eu anoto tudo o que eu me proponho a fazer durante um ano. E aí eu vou queimando as pequenas metas, né, que eu falei agora há pouco, por etapa. E assim eu vou observando e visualizando o quanto eu já consegui, o quanto eu já progredi. E isso é de suma importância. Você poder visualizar o quanto você progrediu, o quanto você está caminhando em frente, seguindo em frente para conseguir aquilo que você quer. Daí você vai botando X aqui, né, onde você já conseguiu, e visualiza, cola aqui figurinha para marcar o teu gol. E eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir traçar boas metas. Você vai subdividir essas metas em pequenas metas pequenininhas, e assim você não perde a motivação para conseguir fazer aquele sonhado gol. E já que eu falei em sonhado gol, a palavra sonho, porque todos nós temos bastante sonhos, né? Tem uma frase do Dr. Laí Ribeiro que eu adoro. Ele diz assim, quando você coloca, é alguma coisa parecida, tá? Não sei se é bem exatamente isso. Quando você estabelece uma data para os seus sonhos, eles se transformam em metas. E eu concordo plenamente com o Dr. Laí Ribeiro. Porque assim, por exemplo, se eu quero engordar 6 quilos, né? Eu tenho sonho de engordar 6 quilos. Então, eu coloco uma data para isso, pronto. Sabe, vamos supor que eu queira engordar 1 quilo por mês. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até março do ano que vem, eu vou ganhar 6 quilos. Pronto. Eu botei uma data para o meu sonho. Transformei em meta. Aí, quando eu penso assim, como eu vou conseguir fazer isso, eu estabeleço os objetivos, né? E também os objetivos são aqueles que você se visualiza como você quer ficar, como você quer estar naquele prazo que você estabeleceu. Isso é muito importante que a gente consiga visualizar dessa forma. Isso ajuda muito quando a gente faz esse exercício de visualização antes de dormir e ao acordar. Mas não basta só visualizar. A gente precisa ter ações concretas, né? Então, faça seu planejamento SMART, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Deixa eu ver aqui os comentários, então. Kathleen, boa noite. Ah, não está funcionando, não está colaborando. A tua internet não está colaborando. Não, não tem problema, Kathleen. Um beijo para você. Assiste a reprise depois. Vamos lá. Eriquinha, beijo para você. Ilza, boa noite. Santina, boa noite.
Vamos lá. Silvânia. Às vezes eu falava para o meu cérebro, eu vou acordar cedo e conseguir. Isso mesmo, porque você deu o comando para o teu cérebro. Continua fazendo isso com outras coisas também. Parabéns para você, viu, Silvânia? Verônica, vou fazer essa escadinha. Faça, Verônica, porque vai dar muito certo. Fica muito fácil a gente visualizar quando faz a escadinha, tá bom? Eu fiz um desenho aqui muito simplesinho, mas você pode decorar, né? Com figuras que você encontra na internet, decora aí o teu calendário, tua escadinha, e você vai ver que isso vai dar muito certo mesmo. Tá ok? Então, gente, eram essas as dicas bem fáceis, sabe, super fáceis, que eu queria compartilhar com você hoje. E eu espero que você trace boas metas e depois você coloca aqui nos comentários se você tem metas e como você deseja realizá-las, né? Se você vai fazer através da escadinha, se você vai usar o calendário, mas lembre-se de dividi-las e de usar a regrinha SMART, porque dá muito certo, viu? Eu tô falando que dá muito certo porque deu certo com esse grupo que eu tinha e também deu muito certo com os ex-alunos dos cursos que eu fui convidada para dar aula. Ok, eu mando esses 6 quilos de graça. A Mônica que manda esses 6 quilos para mim. Ai, Mônica, que gratidão. Porque, olha, é muito difícil para quem quer engordar. Eu sei o quanto é difícil emagrecer, porque eu sei o quanto é difícil engordar, né? É o oposto. Gente, então, eu vou ficando por aqui hoje. Vamos aguardar aí as novidades do iPhone. Gratidão pela tua presença. E até a semana que vem. Ah, peraí, antes de eu finalizar, tem alguém aqui que falou sobre depressão no começo. Se você quiser, na próxima semana, então, nós podemos conversar sobre um aspecto que me ajudou bastante a superar a depressão e a síndrome do pânico, né, com esse tal do mindset, viu, gente? Esse mindset é poderoso. Ah, e antes de encerrar também, deixa eu falar um pouquinho sobre mindset. O cérebro adora alguns alimentos, né? Então você procure, lógico, dormir bem é uma coisa importante para o cérebro funcionar direito. Tomar bastante água, o cérebro adora água, né? E se você for ingerir gordura, que seja gordura do bem. O que é gordura do bem? Óleo de coco. Então coloque um óleo de coco no seu primeiro café da manhã. Misture uma colher de sopa de óleo de coco no seu cafezinho sem açúcar e tome, porque isso vai dar uma energia para o teu cérebro, né? Isso é super importante, então ajuda a mantê-lo saudável. Então na próxima semana eu posso falar sobre o mindset que eu usei para superar minha depressão, minha não, porque já não me pertence mais, para superar a depressão e síndrome do pânico. Eu vou passar umas dicas bem fáceis. Lógico que isso não dispensa, já vou deixar bem claro, não dispensa o psiquiatra e o psicoterapeuta ou psicólogo, tá bom, gente? Mas a gente precisa colaborar com esses profissionais. Por isso que eu falo no mindset. Ok? Então, semana que vem, mindset para superar a depressão e síndrome do pânico. Gratidão pela sua visita. Adorei estar com você novamente aqui hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima semana. Tenha uma ótima semana. Beijos. Tchau, tchau.